Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Neste vídeo, falar aí sobre doença, mas não exatamente sobre doença. Sobre o que é conhecido, né, que muitas pessoas acho que já ouviram falar, que doença não existe. Né? Então eu quero falar a respeito do o que significa isso, de doença não existe, né? Que eu tenho como totalmente certo que doença não existe. Mas aí as pessoas se perguntam, claro que existe, né? E fala, às vezes a pessoa está doente, fala aqui a doença, né? E tal, mostra o problema dela e tal. E eles têm aquilo como um ente, né? Como se a doença tivesse virado um ente, né? Que passa a existir e tal, e ser o problema da maioria da população. Então, assim, isso, né? Que a gente às vezes tenta transmitir, tenta passar, muitos meios tentam passar e tem dificuldade. Porque tem muitas coisas que a gente barra na problemática dessa forma de comunicação que a gente possui. Que a gente se comunica por códigos, né? Tem que aprender um idioma para poder se comunicar e tal. Então a gente tem que partir para uma comunicação mais direta, né? Que seria, vamos supor, telepática, intuitiva e tal. Então que a gente percebe o que o outro está transmitindo, né? Percebe as energias. Então vai além. Então assim precisa disso para poder está entendendo, né, esses novos conceitos. E a Terra, ela agora migrando para uma dimensão mais alta, uma faixa mais alta de vibração, então aquilo que era desarmonia vai sendo dissolvido, né, ele não adentra essas esferas. Então a gente vai se libertando desses, digamos, paradigmas, conceitos que muitas vezes foram gerados para servir a Matrix, né, esse modo de ilusão que a gente vive. Então isso vai sendo dissolvido. Eu acho que cada dia a gente vai tendo uma melhor compreensão, né? E hoje eu estava meditando sobre isso, né? Vendo na mente e tal, né? Sobre doença, como que é isso de não existir, como que a gente explica isso. E então assim, né? Como que funciona isso de a doença não existe? Por exemplo, né? Para usar aqui uma comparação, uma analogia, uh, o que existe, né? É simplesmente o que é um estado natural que a gente possui. Então, por exemplo, né, quando você vai mergulhar, né, você vai mergulhar ali na água e você tem um tempo de prender a respiração. Né, você prende a respiração, mergulha, né, e dá nada um pouco lá embaixo. Só que aí o seu corpo vai começar a dar sinais, né, que você precisa subir para tomar ar. Né? Ou seja, voltar à sua condição natural. Né, mais natural, mais agradável, porque você tem capacidade para mergulhar. Ou seja, você pode fazer isso. Né? Não significa que não seja natural, mas você precisa de ar. Você precisa de uma certa, seu corpo precisa de viver um certo estado, uma certa condição. Aí você volta, toma o ar, né, e depois volta a mergulhar. Isso não vai te trazer problema algum. Né? Então, ou seja, quando você está lá embaixo, e seu corpo está lhe dando sinais, né, de que precisa subir, você vai falar que seu corpo está doente? Né? Jamais. Né? Pelo contrário, você vai falar que está até saudável, né, porque está conseguindo, né, exercer um certo limite. Então, assim, não existe doença nesse caso. Né? Então, eu acho que a forma mais clara que eu vi para passar para vocês é essa. Né? Não existe doença. Seu corpo apenas dá sinais de que você precisa voltar a uma condição natural. Então você não olha para aquela coisa que dá aquele sufocamento, aquela falta de ar e fala, é doença. Estou doente. Não. Você é impelido a buscar, né? Você é levado a buscar a condição natural. Então você faz de tudo para voltar à superfície e tomar ar, né? E ali você, digamos, se reequilibra. Não que você tenha saído do equilíbrio, mas seu corpo volta ao estado natural, né? Respirar normalmente e tal. E aí você está pronto para dar outro mergulho. E então assim, é semelhante o que acontece com a doença, com o que a gente chama de doença, que a gente deu nome, né, a essa coisa que não tem nome, que a gente deu nome, né, aí cria um ente que muitos alimentam e ficam com medo daquilo, né, que aí é onde que a gente entra e fala, não existe isso.
o que acontece então com o que a gente chama de doença aqui? A pessoa ela deu um mergulho, digamos, que a gente pode chamar de obscuridade ou uma faixa de zona escura, né, de purulenta e tal. E nessa condição não é a nossa condição natural, né? Então o nosso corpo começa a dar sinais. Olha, volte à superfície, volte à sua condição natural. Então isso que a gente vê são sinais. Então só que aí entra o problema. Você está na Matrix. E o que a Matrix fez? Esquecimento. Então nós esquecemos de como voltar a não é questão nem de esquecer de como voltar à condição natural. Por a gente achar que essa é a condição natural, a gente não sabe o que fazer. Então a gente não sabe que precisa voltar a uma condição natural. Que a gente, o que somos antes de submergir a esse lugar que estamos. Então aí você vem aquela coisa do reequilíbrio, se reequilibrar, né, de curar seus corpos físicos, emocional e mental. Né? Isso seria voltar ao natural. Né? As práticas que a gente fala do agora, preste atenção na sua respiração, né? Ouça as batidas do seu coração, que isso vai te levar ao estado natural. Ou seja, você tem capacidade para dar esse mergulho. E você está ampliando, né? Porque cada vez que você mergulha, você melhora a sua capacidade, digamos, pulmonar, de estar ali retendo ar e tal. Né? Então aqui nós estamos fazendo isso, estamos mergulhando, estamos fazendo essa experiência. Né? E quando tiver aquela falta, né, da vibração, da energia que a gente estamos acostumado, né, aquilo não é uma doença, é apenas um sinal, se reequilibra. Né? A diferença é que a gente às vezes não precisa sair para uma superfície e tal, não, a gente aqui mesmo a gente consegue fazer isso. Mas a gente tem que saber como. Tem que saber que existe isto, existe essa fórmula. Que estamos submergidos, que nos deparamos com uma condição que excede a nossa, digamos, o natural confortável, que é estar acima da água. Quando você desceu, você está num ambiente que já não é o seu natural, mas você pode estar ali. Então nós viemos de uma vibração X, descemos, então já estamos num ambiente que já não é muito a nossa natureza. Mas nós podemos estar ali e podemos nos equilibrar. E não achar que aquilo ali é o nosso natural e se perder e não saber o que fazer. Então ele cria a doença e a gente fica se acomoda com aquilo. Né? Fala, é doença, é normal, todo mundo tem. Né? Isso de todo mundo ficar doente é absurdo, gente. É o que as pessoas também não se dão conta na Matrix. Que acham que a doença é uma condição natural. Que acham que é normal uma pessoa, um ente, né, ficar doente. Quando a gente despertar para isso, a gente vai. É como se você está na superfície. Você nunca vai sentir falta de ar porque você está no ar. Ou seja, você nunca vai ficar doente porque você está no equilíbrio. Está nas vibrações certas. Aqui você desceu. Falta o ar. Vai faltar. Né? A gente sente um sufocamento e o corpo dá sinais. E como dá sinais? Ele começa a se deteriorar. E a deterioração a gente chama de doença. E vem muitos especialistas, dão um monte de nomes e tais. Aquele monte de complicação. E acha cura externa, que são remédios e tais. Quando é só você subir à superfície, respirar, tomar ar. E olha que interessante, respirar. Presta atenção na sua respiração. Sinta a sua vibração. Né? Sinta o seu coração bater. Você vem pro agora. E ali você você retoma a sua harmonia. Tal, e é como tomar ar. Né? Então esta é a cura. Cura do seu corpo físico. Né? A meditação, tal, reequilibra. E aí você vai estar, digamos, voltando a respirar, né? Então é isso que eu queria estar passando, né? Uma reflexão, um pensamento, uma forma de que vocês entendam que a doença não existe. Então pare de olhar a doença e olhar como se fosse um ente, como se fosse uma coisa real. Não, aquilo é apenas um sinal que o corpo dá que você precisa voltar à superfície para respirar. Né? Então volte ao seu equilíbrio e tal, né? Mas eu estou na Matrix e realmente a gente não tem nem ideia que a gente está e existe uma superfície. Mas agora a gente estamos tomando contato com isso. A Terra está mudando e a gente voltando a essa superfície. Né? Mas se a gente puder, quanto mais a gente conseguir segurar o ar aqui e ampliar essa capacidade, né, de estar em harmonia aqui, e às vezes a gente até aprende a respirar e a filtrar o ar daqui, né, o que a gente que vai aprendendo, estamos, né, conseguindo, e entender que o que se passa, né, o que é a nossa condição natural, o que acontece com o corpo que deteriora, que a gente tem uma doença, não é nosso, é uma condição do meio, né, que é o corpo reagindo a isso.
dando sinais que precisa de mudar, precisa voltar ao natural. E se você tem esses meios, descobre isso, você consegue fazer isso aqui mesmo, né? Porque não existe um lugar para ir. Já estamos. Né? Então, se reequilibre aí. Então, é isso que a gente chama de doença. Vai se dissolver. Né? Que é apenas porque você não está respirando. Então, volta, toma o ar. Como que eu tomo o ar? Viva no agora. Né? Desperte, esteja consciente. Então, não alimente mais o que não é. Né? O que não existe. O que foi criado para nos deter aqui nessa condição de eternos ignorantes. Essa era está passando. Né? Então, é o, digamos, o momento de despertar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tem meu e-mail aí para vocês podem mandar perguntas, dúvidas, sugestões. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.